Os lugares assombrados sempre fascinaram a imaginação humana, atraindo caçadores de fantasmas, investigadores paranormais e curiosos de todas as partes do mundo. Cada local tem suas próprias histórias de terror, aparições e fenômenos inexplicáveis que continuam a intrigar e assustar. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos lugares mais assombrados do mundo, desde castelos antigos até hotéis famosos, e descobrir as histórias que os tornaram tão infames. Prepare-se para uma jornada através do sobrenatural, onde desvendaremos os mistérios e lendas por trás desses locais assombrados e ouviremos relatos de testemunhas que vivenciaram o inexplicável. O Castelo de Bran, localizado na Romênia, é um dos castelos mais famosos e assombrados do mundo, muitas vezes associado à lenda de Drácula. Construído no século XIV, o castelo é uma obra arquitetônica imponente, situado entre as montanhas dos Cárpatos. Sua história é rica em eventos históricos e lendas, incluindo a ligação com Vlad, o Empalador, que supostamente inspirou o personagem Drácula de Bram Stoker. Visitantes e funcionários do Castelo de Bran frequentemente relatam aparições e fenômenos paranormais. Muitos afirmam ter visto figuras espectrais vagando pelos corredores, ouvindo sussurros inexplicáveis e sentindo uma presença estranha e inquietante. Esses relatos aumentam o fascínio pelo castelo, atraindo turistas e investigadores paranormais de todo o mundo. A lenda de Vlad, o Empalador, que teria usado o castelo como base, contribui significativamente para a reputação assombrada do local. Histórias de sua brutalidade e dos supostos rituais sombrios realizados no castelo alimentam as lendas de fantasmas e aparições. O Castelo de Bran continua a ser um ponto central para aqueles interessados em mistérios e fenômenos sobrenaturais, encapsulando a mistura de história, horror e lenda. A Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, é não apenas um símbolo de poder e política, mas também um dos locais mais assombrados da América. Construída no final do século XVIII, a Casa Branca tem sido o lar de muitos presidentes e suas famílias, e com isso vieram inúmeros relatos de atividades paranormais. Entre os fantasmas mais famosos que se acredita assombrar a Casa Branca estão os de Abraham Lincoln, cuja aparição foi vista por figuras como Winston Churchill e a rainha Wilhelmina dos Países Baixos. Outras figuras históricas, como Abigail Adams e Dolly Madison, também foram vistas pelos funcionários e visitantes. Esses relatos incluem passos inexplicáveis, portas que se abrem e fecham sozinhas, e vozes fantasmagóricas. A história rica e os eventos significativos que ocorreram na Casa Branca contribuem para a sensação de que espíritos do passado ainda permanecem. Investigações paranormais e relatos de testemunhas reforçam a crença de que a Casa Branca é um epicentro de atividade sobrenatural. Mesmo hoje, a combinação de poder histórico e mistério continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas. A Torre de Londres é um dos locais mais assombrados da Inglaterra, com uma história que remonta a quase 1000 anos. Originalmente construída por Guilherme, o Conquistador, a torre serviu como palácio real, prisão e local de execuções. Sua reputação sombria é alimentada pelos inúmeros relatos de aparições e atividades paranormais documentadas ao longo dos séculos. Entre os fantasmas mais famosos da Torre de Londres está o de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, que foi executada na torre em 1536. Muitos visitantes e guardas relataram ver sua aparição, às vezes sem a cabeça, vagando pelos corredores. Outros fantasmas notáveis incluem os príncipes da torre, cujas mortes misteriosas ainda intrigam historiadores e entusiastas do paranormal. Os Beefeaters, os guardas cerimoniais da torre, frequentemente compartilham histórias de encontros sobrenaturais. Aparições, sons inexplicáveis e uma sensação constante de inquietação são comuns entre aqueles que trabalham e visitam a torre. Essas histórias, combinadas com a rica história do local, fazem da Torre de Londres um dos destinos mais intrigantes e assustadores do mundo. O Hotel Stanley, localizado nas Montanhas Rochosas do Colorado, é famoso tanto por sua beleza quanto por suas assombrações. Construído em 1909, o hotel ganhou notoriedade como a inspiração para o livro O Iluminado, de Stephen King, após o autor ter uma experiência perturbadora durante uma estadia lá.
Desde então, o hotel tem atraído caçadores de fantasmas e curiosos de todo o mundo. Relatos de atividades paranormais no Hotel Stanley incluem aparições de antigos proprietários, como Flora Stanley, que supostamente ainda toca piano no salão. Hóspedes e funcionários frequentemente relatam ouvir risadas e passos em corredores vazios, além de objetos que se movem sozinhos. O quarto 217, onde Stephen King se hospedou, é particularmente famoso por suas atividades inexplicáveis. O hotel oferece tours de fantasmas, onde guias compartilham histórias de encontros sobrenaturais e a história assombrada do local. As investigações paranormais realizadas no hotel capturaram evidências de fenômenos inexplicáveis, reforçando sua reputação como um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. O Hotel Stanley continua a fascinar e assustar, sendo um ponto de encontro para aqueles interessados no sobrenatural. O Castelo de Edimburgo, situado no alto de uma rocha vulcânica na capital da Escócia, é um dos castelos mais imponentes e assombrados do mundo. Com uma história que se estende por mais de 1000 anos, o castelo foi cenário de inúmeras batalhas, execuções e eventos históricos significativos. Esta rica história é acompanhada por inúmeros relatos de atividades paranormais. Visitantes e funcionários do castelo frequentemente relatam avistamentos de figuras fantasmagóricas, sons de passos inexplicáveis e uma sensação de ser observado. Entre os fantasmas mais conhecidos está o de um tocador de tambor sem cabeça, cuja aparição é considerada um presságio de desastre iminente. Outras aparições incluem prisioneiros de guerra e antigos residentes do castelo. O Castelo de Edimburgo é um destino popular para tours de fantasmas, que exploram suas câmaras subterrâneas e outros locais supostamente assombrados. Essas tours frequentemente relatam experiências inexplicáveis, como quedas bruscas de temperatura e sensações de ser tocado por mãos invisíveis. O castelo continua a ser um ícone tanto da história quanto do mistério, atraindo aqueles fascinados pelo sobrenatural. A ilha de Poveglia, situada na Lagoa de Veneza, Itália, é um dos locais mais assombrados do mundo, com uma história macabra de morte e desespero. Originalmente usada como uma estação de quarentena durante surtos de peste, a ilha também abrigou um asilo psiquiátrico, onde alegadamente ocorreram tratamentos desumanos e experimentos médicos. Os relatos de atividades paranormais na ilha de Poveglia são abundantes. Visitantes e investigadores paranormais frequentemente relatam sentir uma presença opressiva e ouvir gritos e sussurros inexplicáveis. A lenda mais famosa envolve o diretor do asilo, que supostamente enlouqueceu e se jogou da torre do campanário após ser atormentado pelos espíritos dos pacientes que ele havia torturado. Devido à sua história sombria e aos numerosos relatos de fenômenos inexplicáveis, a ilha de Poveglia é frequentemente evitada pelos habitantes locais, que acreditam que o lugar está amaldiçoado. A ilha permanece fechada ao público, mas continua a atrair o interesse de caçadores de fantasmas e curiosos de todo o mundo, fascinados pelas histórias de terror que cercam este lugar desolado. O Château de Chateaubriand, localizado na região de Loire-Atlantique, França, é famoso tanto por sua beleza arquitetônica quanto por suas histórias assombradas. Construído no século XI, o castelo tem uma longa e tumultuada história, incluindo períodos de guerra, assassinatos e intrigas políticas. Este passado turbulento contribuiu para a reputação assombrada do castelo. Relatos de atividades paranormais no Château de Chateaubriand incluem avistamentos de aparições, sons inexplicáveis e objetos que se movem sozinhos. Uma das lendas mais famosas envolve Françoise de Foix, amante do rei Francisco I, que supostamente foi assassinada no castelo por seu marido ciumento. Sua aparição é frequentemente vista vagando pelos corredores, especialmente no aniversário de sua morte. O castelo atrai muitos visitantes interessados em sua rica história e suas assombrações. Tours de fantasmas são populares, oferecendo uma visão mais profunda dos eventos sobrenaturais que ocorrem no local. O Château de Chateaubriand continua a ser um destino fascinante e inquietante, onde história e mistério se encontram. A floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio, está localizada na base do Monte Fuji, no Japão. Este denso e misterioso mar de árvores é famoso tanto por sua beleza natural
quanto por sua reputação sombria como um local popular para suicídios. A floresta é o cenário de muitas lendas urbanas e relatos de fenômenos paranormais. Visitantes da floresta frequentemente relatam uma sensação de desorientação e opressão, como se estivessem sendo observados por forças invisíveis. Relatos de avistamentos de fantasmas, conhecidos como yurei, são comuns, especialmente à noite. Esses espíritos são frequentemente descritos como almas inquietas, presas na floresta após suas mortes trágicas. Devido à sua reputação, a floresta de Aokigahara atrai tanto turistas curiosos quanto investigadores paranormais. A atmosfera densa e silenciosa da floresta, combinada com seu histórico trágico, cria um ambiente assustador e melancólico. Aokigahara continua a ser um lugar de fascínio e medo, um símbolo do sofrimento humano e dos mistérios do além. O Hotel Cecil, localizado em Los Angeles, Califórnia, tem uma história marcada por tragédias e mistérios, ganhando uma reputação infame como um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. Construído em 1924, o hotel foi cenário de inúmeros suicídios, assassinatos e eventos inexplicáveis, alimentando histórias de assombrações. Entre os casos mais notórios está o desaparecimento e morte de Elisa Lam em 2013. Sua misteriosa morte no tanque de água do hotel gerou inúmeras teorias e especulações, especialmente após a divulgação de um vídeo perturbador dela no elevador do hotel. Este evento contribuiu significativamente para a reputação sinistra do Hotel Cecil. Relatos de atividades paranormais no Hotel Cecil incluem aparições de antigos hóspedes, sons inexplicáveis e uma sensação geral de mal-estar. Investigações paranormais capturaram evidências de fenômenos inexplicáveis, reforçando a crença de que o hotel é assombrado. O Hotel Cecil continua a atrair o interesse de curiosos e investigadores do sobrenatural, mantendo sua aura de mistério e terror. O Castelo de Houska, situado na República Tcheca, é conhecido por sua lenda sinistra de abrigar um portal para o inferno. Construído no século XIII, o castelo foi erguido sobre um grande buraco no solo, que, segundo a lenda, era uma entrada para o submundo. Disse que criaturas demoníacas emergiam desse buraco à noite, aterrorizando a região. Relatos de atividades paranormais no Castelo de Houska incluem avistamentos de figuras sombrias, gritos e gemidos vindos das profundezas do castelo e uma sensação de mal-estar inexplicável entre os visitantes. Muitos acreditam que o castelo foi construído não para defesa contra invasores externos, mas para conter as forças malignas dentro dele. O Castelo de Houska atrai muitos turistas e investigadores paranormais, fascinados pelas histórias de assombrações e pelo suposto portal para o inferno. As visitas guiadas frequentemente incluem relatos de experiências inexplicáveis e fenômenos assustadores, fazendo do castelo um destino imperdível para os entusiastas do sobrenatural. A Casa de Amityville, localizada em Amityville, Nova York, é um dos casos de assombração mais famosos dos Estados Unidos. Em 1974, a casa foi cenário de um horrível massacre, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou 6 membros de sua família. No ano seguinte, a família Lutz se mudou para a casa, mas saiu após 28 dias, alegando ter vivido experiências paranormais terríveis. Os relatos da família Lutz incluem visões de figuras demoníacas, odores estranhos, manchas de gosma verde e levitações. Esses eventos foram documentados no livro The Amityville Horror e em vários filmes, solidificando a casa como um ícone da cultura pop. Apesar das controvérsias sobre a veracidade das alegações, a história continua a atrair atenção. Investigações paranormais na casa de Amityville têm produzido resultados mistos, mas o local permanece um ponto de interesse para curiosos e caçadores de fantasmas. A combinação de um passado trágico e relatos de fenômenos inexplicáveis mantém a lenda da casa de Amityville viva, intrigando e assustando pessoas ao redor do mundo. O Banff Springs Hotel, localizado nas montanhas rochosas do Canadá, é conhecido tanto por sua beleza luxuosa quanto por suas histórias de assombrações. Construído em 1888, o hotel tem uma longa história de eventos inexplicáveis e avistamentos de fantasmas, tornando-se um destino popular para os entusiastas do sobrenatural.
Um dos fantasmas mais famosos do Banff Springs Hotel é o de uma noiva que morreu tragicamente no dia do seu casamento, caindo das escadas enquanto fugia de um incêndio em seu vestido. Sua aparição é frequentemente vista no salão de baile do hotel, às vezes ainda em chamas. Outro espírito notório é o de um carregador de bagagens chamado Sam, que continua a ajudar os hóspedes mesmo após sua morte. O Banff Springs Hotel oferece tours de fantasmas que exploram essas e outras histórias assombradas. Visitantes relatam avistamentos, quedas bruscas de temperatura e outros fenômenos inexplicáveis durante suas estadias. A combinação de luxo e mistério faz do Banff Springs Hotel um destino único, onde o passado e o paranormal se encontram. O asilo de Waverly Hills, localizado em Louisville, Kentucky, é um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, com uma história marcada pela tragédia. Construído em 1910 como um sanatório para pacientes com tuberculose, o asilo viu milhares de mortes durante as décadas em que esteve em operação, criando um legado sombrio. Relatos de atividades paranormais no asilo de Waverly Hills incluem avistamentos de sombras, sons de passos e vozes inexplicáveis e a sensação de ser tocado por mãos invisíveis. Um dos fantasmas mais famosos é o de uma enfermeira que se suicidou no quarto 502, cuja aparição é frequentemente vista pelos visitantes. O túnel do corpo, usado para transportar cadáveres, também é um foco de atividade paranormal intensa. O asilo é um destino popular para investigações paranormais, e tours noturnos são oferecidos aos corajosos que desejam explorar seus corredores assombrados. As evidências capturadas durante essas investigações, incluindo fotos e gravações de áudio, reforçam a reputação do Waverly Hills como um dos locais mais assustadores do mundo. A história do asilo e seus habitantes fantasmagóricos continuam a fascinar e aterrorizar aqueles que visitam. O cemitério de Highgate, localizado em Londres, é famoso tanto por suas belas arquiteturas vitorianas quanto por suas histórias de assombrações. Inaugurado em 1839, o cemitério é o local de descanso de muitas figuras notáveis, mas também é conhecido por suas lendas de fantasmas e fenômenos paranormais. Visitantes do cemitério de Highgate frequentemente relatam avistamentos de uma figura sombria e alta, conhecida como o Vampiro de Highgate. Esta aparição foi tema de uma histeria em massa na década de 1970, quando muitos afirmaram ter visto o espectro e atribuído a ele uma série de eventos inexplicáveis. Outros relatos incluem sons de passos, vozes sussurrantes e uma sensação geral de inquietação. O cemitério atrai muitos turistas e entusiastas do paranormal, oferecendo tours que exploram sua história e suas lendas assombradas. As atmosferas sombrias e as tumbas antigas contribuem para a sensação de mistério e medo que permeia o local. O cemitério de Highgate continua a ser um ponto focal para aqueles interessados em história e no sobrenatural, simbolizando a interseção entre o passado e o desconhecido. O Castelo de Leap, situado em Offaly, Irlanda, é um dos castelos mais assombrados da Europa, com uma história repleta de violência e traição. Construído no século XIII, o castelo foi palco de muitos assassinatos e batalhas, deixando um legado de espíritos inquietos. Uma das aparições mais famosas do Castelo de Leap é a de um monge conhecido como o Espírito Vermelho, frequentemente visto nas masmorras do castelo. Outro espírito notório é o da Dama Branca, uma figura triste e etérea que vaga pelos corredores. Além desses, muitos visitantes relataram avistamentos de soldados fantasmagóricos e sensações de ser observado. O castelo é um destino popular para tours de fantasmas que exploram suas muitas câmaras e passagens secretas. As histórias de assombrações, combinadas com a atmosfera histórica e sombria, fazem do Castelo de Leap um local intrigante e assustador. Sua reputação como um dos lugares mais assombrados da Irlanda continua a atrair curiosos e entusiastas do sobrenatural. Os lugares assombrados ao redor do mundo nos oferecem um vislumbre dos mistérios e do desconhecido, atraindo aqueles que buscam experiências além do comum. Desde castelos antigos com histórias de traição até hotéis famosos com passados trágicos, cada local tem suas próprias histórias de terror e fenômenos inexplicáveis que continuam a fascinar e assustar. Esperamos que você tenha encontrado estas histórias tão intrigantes quanto nós.
Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando esses incríveis mistérios e lendas.